Nas montanhas mais remotas, onde os mapas perdem o sentido e as lendas respiram, existe um sussurro antigo sobre uma gruta proibida. Uma caverna que, segundo os locais, está viva. Ela respira. Para um grupo de exploradores céticos, liderados pelo experiente Dr. Alves, isso não passava de folclore. Eles montaram uma expedição com um objetivo claro: desvendar o mito, provar que a natureza segue regras e que nenhuma caverna respira. Com equipamentos de ponta e uma confiança inabalável, eles se aproximaram da fenda escura na rocha, ignorando os olhares assustados dos poucos moradores que cruzaram pelo caminho. Superstição, diziam entre si, rindo. Vamos apenas documentar um fenômeno geológico curioso. Mal sabiam eles que não estavam entrando em um lugar, mas sim sendo engolidos por algo que já os observava de longe. O chamado da montanha havia sido atendido e o preço da curiosidade estava prestes a ser cobrado. Mal deram os primeiros passos para dentro da escuridão e o ar mudou. Um som profundo e abafado ecoou pelas galerias, não como o vento, mas como uma inalação lenta e pesada. A terra parecia suspirar. Logo em seguida, uma lufada de ar quente e com um odor pútrido, como algo em decomposição, foi expelida das profundezas, fazendo todos recuarem. Um dos exploradores, com a câmera em mãos, apontou a lanterna para as paredes. Elas não eram lisas e frias, tinham uma textura orgânica, quase como pele, e pareciam pulsar de forma sutil, quase imperceptível. Veias escuras, como raízes retorcidas, se espalhavam pela rocha. Isso é impossível, murmurou um deles. Parece que tem circulação sanguínea. O riso cético de antes havia desaparecido, substituído por um silêncio tenso. A caverna inalou novamente, e desta vez o som foi mais longo, mais profundo. Era como estar dentro do pulmão de um gigante adormecido. Avançando com cautela, a geóloga do grupo, Ana, notou algo nas paredes. Não eram formações naturais. Eram inscrições, entalhadas na rocha pulsante. Marcas antigas, quase erodidas pelo tempo e pela umidade constante. Ela passou os dedos sobre elas, tentando decifrar os símbolos. Pareciam preces desesperadas, avisos de um povo esquecido. Um dos símbolos se repetia, uma espiral que se fechava sobre si mesma. Impulsivamente, um dos membros mais jovens da equipe, tentando aliviar a tensão, leu uma das frases em voz alta, numa tradução improvisada e zombeteira. No instante em que as palavras ecoaram, o ritmo da respiração da gruta mudou. O som grave e lento se tornou mais rápido, mais agitado. O ar começou a vibrar, como se as cordas de um instrumento colossal tivessem sido tocadas. Algo nas profundezas, algo que estava em repouso, havia despertado com o som daquela voz, e agora estava atento. O pânico começou a se instalar quando um grito agudo rasgou o silêncio, seguido por um baque surdo. Era a voz de Lara, a exploradora mais jovem, a mesma que havia lido as inscrições. Todos se viraram, gritando seu nome, mas só o eco respondia. Correram na direção do som e encontraram seu equipamento no chão. A mochila, a lanterna ainda acesa e a câmera de capacete caída de lado, mas ainda gravando. Não havia sinal de luta, nem de Lara. Estava tudo intacto. Desesperados, eles pegaram a câmera e deram play na última gravação. A imagem mostrava apenas o chão da caverna, tremendo levemente. Mas o áudio era aterrorizante. Além dos passos e da respiração ofegante de Lara, havia outro som. Um ruído baixo, rítmico, constante, gravado em primeiro plano. Um som inconfundível. Era a respiração lenta e profunda de um ser humano, como se alguém estivesse dormindo ao lado do microfone. Mas Lara estava sozinha naquele túnel. Enquanto procuravam por Lara, gritando seu nome em desespero, eles notaram algo terrivelmente errado com o eco. A acústica da caverna era estranha.
Eles gritavam "Lara!" e segundos depois o eco respondia. Mas a resposta não era uma simples repetição. Era distorcida, atrasada e às vezes diferente. "Onde você está?" gritou Alves. O eco voltou, mas parecia dizer: "Dentro de mim." Eles pararam gelados. Decidiram ouvir as gravações de áudio que estavam fazendo continuamente. O horror se confirmou. Entre suas vozes havia sussurros, vozes adicionais que não pertenciam a ninguém do grupo. Sussurros que diziam seus nomes, um por um, com uma intimidade assustadora. As paredes não estavam apenas devolvendo o som. Elas estavam falando com eles, usando seus próprios medos e seus próprios nomes como isca. A busca por Lara se transformou em uma busca por uma saída, qualquer saída. O mapa que desenharam na entrada agora era inútil. O túnel principal pelo qual entraram parecia ter mudado de lugar. Uma passagem que antes era larga e segura, agora estava estreita, quase fechada. O pânico aumentou quando tentaram refazer seus passos e deram de cara com uma parede sólida, onde antes havia um corredor. A caverna estava se movendo. As passagens se contorciam e se reorganizavam como os intestinos de uma criatura viva. O chão vibrava com mais intensidade, não mais como uma respiração, mas como o movimento de algo imenso se deslocando logo abaixo de seus pés. Estavam presos em um labirinto dinâmico, um organismo que os redirecionava para onde queria. A sensação de claustrofobia era esmagadora. A caverna não era apenas um lugar, era uma armadilha inteligente, viva, e eles eram as presas. Cada passo em falso os levava mais para o fundo, mais para o centro do predador. Fugindo por um corredor que se estreitava, eles chegaram a uma câmara vasta e úmida. No centro havia o que parecia ser uma formação rochosa bizarra, uma estalagmite gigante e bulbosa, com quase 3 metros de altura. Estava coberta por uma substância escura e brilhante que pulsava com uma luz fraca e avermelhada. Curioso, apesar do medo, Alves se aproximou e estendeu a mão. No momento em que seus dedos tocaram a superfície, ele recuou com um grito. Não era rocha. Era quente, macia e coberta por algo pegajoso, semelhante à pele. E o mais chocante, ele sentiu um baque, um batimento cardíaco, lento, poderoso e constante. Aquele som que eles ouviam desde que entraram não era a respiração da caverna, era o seu coração. Eles estavam no centro nevrálgico da criatura, diante de seu órgão vital. A caverna não apenas respirava, ela tinha um pulso, e eles estavam dentro dela. Em um bolsão lateral, quase selado pela rocha que se movia, eles encontraram os restos de um acampamento antigo. Mochilas rasgadas, equipamentos enferrujados e um gravador de fita cassete, milagrosamente preservado em um estojo de metal. Com as mãos trêmulas, eles deram play. Uma voz rouca e desesperada encheu o silêncio, a gravação de um explorador desaparecido há décadas. A voz dizia, entre tosses e suspiros: "Dia 20, não há mais saída. Entendemos tarde demais. A gruta não é um lugar, é uma criatura, um ser primordial que dorme por séculos. As inscrições não eram orações, eram avisos. Tudo o que entra aqui é absorvido, digerido lentamente. Nós somos alimento. A rocha se cura, a carne se regenera sobre nós. As vozes que ouvimos são os ecos das almas que ela já consumiu." A fita terminou com um som de algo sendo esmagado e um grito abafado. A revelação era clara. Eles não estavam perdidos em uma caverna, estavam sendo digeridos. O pânico absoluto tomou conta. Correram sem direção, tentando encontrar a saída, mas a própria atmosfera parecia lutar contra eles. O ar ficou denso, pesado, difícil de respirar, como se a criatura estivesse sufocando-os propositalmente. O chão pulsava cada vez mais rápido, o coração da caverna acelerava e a respiração se tornou ofegante, faminta.
As passagens se fechavam na frente deles e se abriam atrás, guiando-os em círculos. Suas lanternas começaram a piscar, uma a uma, como se a energia estivesse sendo drenada. Na semi-escuridão, o som da respiração da criatura se misturou com outros ruídos. Gritos abafados e lamentos que pareciam vir de dentro das próprias paredes, como se as vítimas anteriores ainda estivessem presas ali, gritando em agonia eterna. A fuga era impossível. A criatura estava brincando com eles antes do golpe final. Semanas depois, uma equipe de resgate encontrou uma única câmera perto da entrada da montanha. A fenda na rocha havia desaparecido, como se a montanha tivesse se fechado para sempre. A maior parte da filmagem estava corrompida, mas os últimos segundos eram nítidos. Mostravam o rosto de Alves, o último explorador, iluminado apenas pela luz vermelha da gravação. Seus olhos estavam arregalados de terror, o rosto coberto de sujeira e lágrimas. Ele tremia incontrolavelmente, olhando diretamente para a lente, como se falasse com quem quer que encontrasse aquilo. Com a voz embargada, ele sussurrou as últimas palavras. Ela está viva e faminta. Atrás dele, a escuridão se moveu. A imagem cortou. O áudio, no entanto, continuou por mais um segundo, registrando um último som antes do silêncio absoluto. Um longo, profundo e satisfeito suspiro.